Não se deixe enganar. De acordo com a extrema imprensa, os analistas de plantão, né, do consórcio da imprensa brasileira, está soltando hoje manchetes dizendo que o Centrão foi o grande vencedor dessas eleições. Pura mentira. Eu vou mostrar para vocês em 5 minutos. A verdade é que o Brasil, nessas eleições, deu uma das suas maiores guinadas à direita na história do nosso país. Impressionante. Primeiro, o que nos impressiona é o fato do presidente que está no mandato não ter conseguido eleger prefeitos e vereadores do seu partido. Isso foi nunca um presidente saiu tão derrotado nas eleições municipais quanto o Lula nesse momento. Vou mostrar para vocês algumas notícias agora para você entender o que aconteceu nas eleições desse domingo. PT sofre derrota cachapante e termina primeiro turno sem prefeitura nas capitais. Ou seja, o PT não conseguiu fazer nem sequer uma prefeitura em suas capitais. E te digo mais, não vai fazer. Nem nas capitais, nem nas maiores cidades do Brasil, o PT simplesmente não vai conseguir. Ele tem quatro cidades, né, que ele está no segundo turno, 4 cidades das capitais, principais cidades, mas nenhuma delas vai ser eleita. Por exemplo, em Porto Alegre, a Maria do Rosário teve 20 e poucos % e o que ficou em primeiro lugar teve 49, alguma coisa. Então, o PT está saindo o principal derrotado nessas eleições. Vou baixar o microfone. O principal derrotado dessas eleições. Enquanto essa é a notícia do PT, olha o que saiu do PL. Partido do Bolsonaro foi o que mais elegeu prefeitos no primeiro turno nas maiores cidades do Brasil. Quando se fala nas maiores cidades, nós estamos falando do maior número de habitantes, certo? E o que isso é interessante? Isso mostra que o maior número de pessoas estão votando no PL. Vou te mostrar um detalhe agora interessante. A imprensa está soltando isso aqui, ó. Eleições de 2024. PSD foi o partido que levou mais capitais em primeiro turno. Só que, se você olha isso aqui, ó, PL fica em primeiro lugar em votos para prefeitos com 15,7. PL, hoje, partido do Bolsonaro, partido de direita, foi o partido que teve mais votos nessas eleições. Vou trazer aqui, ó. O PL teve 15 milhões e 700 mil e o PSD 14 milhões e 500 mil, ou seja, o PL teve 1 milhão e 200 mil a mais. Olha o crescimento. O PL cresceu 236% em número de votos entre todos os seus candidatos a prefeito. E o PSD cresceu apenas 36%. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso daqui? O Centrão cresceu? Cresceu. Mas o PL mais que duplicou de tamanho em questão de número de votos. E o PT, coitado, saiu de 6,9 milhões para 8,9 milhões, cresceu apenas 28%. Esse foi o crescimento. Em número de votos, o PT está em 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar. Isso porque o presidente deles está no mandato, né? O candidato deles está na presidência. É muito estranho, né? Como é que o cara conseguiu vencer? Mas calma que tem mais, vamos lá. PSD, PL e MDB governarão o maior número de habitantes. Agora, em relação a prefeitos, o número de prefeitos e os habitantes das cidades no qual esses prefeitos vão gerir. Olha só, o PL está em segundo lugar. PSD está com 28 milhões de pessoas nas cidades cujos prefeitos são do PSD. E o PL está em segundo lugar com 21 milhões. Depois MDB, União, PP. Agora olha o PT. Lá embaixo, 6 milhões. 6 milhões 160. Olha a diferença do PL, do partido do cara que perdeu as eleições, e o PT, o partido do cara que venceu. Isso é ou não é assustador? O Brasil deu uma guinada à direita como poucas vezes nós vimos. Agora vamos lá. Quais partidos têm mais vereadores eleitos em 2024? Aí aparece aqui o PL em quinto lugar, com 3 mil vereadores. E o PT com 1.300. Olha isso aqui. O PT tem menos da metade dos vereadores que o PL fez. O PT derreteu, gente. Olha a quantidade de vereador que o PT tem. Olha a quantidade de vereador que o PL fez. Mais do que o dobro. E a diferença entre o PL e os outros não é nem de 1 milhão. Ou seja, é de 800 vereadores. A diferença total, ó, dá 800 vereadores. União Brasil um pouco mais, 100 vereadores. PSD um pouquinho mais, 100 e poucos vereadores, 180 eu acho. Então você pode ver que a diferença aqui já não é uma diferença tão grande. E aí vamos lá. Qual foi o vereador mais bem votado em São Paulo?
vereador mais bem votado de São Paulo é um vereador bolsonarista. Por que eu estou mostrando isso? Apesar do Lucas Pavanato, do PL, ele teve quantos mil votos? Isso aqui foi impressionante, 156 mil votos em São Paulo. Um candidato do PL, um dos vereadores, o vereador mais bem votado do Brasil, né, é um vereador do PL, Lucas Pavanato. O Bolsonaro teve vitórias não só dentro do PL, mas de outros partidos, de candidatos que também são da base da direita, do Bolsonaro, que aí já não entra na equação do PL. Enquanto a esquerda saiu perdendo terrivelmente. A esquerda perdeu muito, o centro se fortaleceu, mas a direita passou a existir. É isso que é importante. Até ontem não existia na base da política, a direita era inexistente. Hoje nós temos verdadeiramente candidatos de direita. E sem falar que nós temos ainda 5 capitais em que Lula e Bolsonaro se enfrentarão no segundo turno. Nós temos aqui 5 capitais que nós vamos ver essa situação da disputa no segundo turno. Então vamos lá, nós temos a Billy Brunini, que vai ser aqui em Cuiabá, né? Nós temos em Natal, nós temos aqui o André Fernandes, que com certeza vai vencer. Aqui em Goiânia, o Fred Rodrigues. Em São Paulo, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, mas aqui é centrão também, então. Sebastião Melo e Maria do Rosário em Porto Alegre. Olha as cidades aqui, ó. 5 capitais. Olha isso aqui. São Paulo, Natal, Fortaleza, Cuiabá, Porto Alegre. Não colocaram Goiânia, né? Goiânia também é PL contra... mas não é o candidato do Lula. Eu entendi porque eles não colocaram. Não é o candidato do Lula. A situação do PT não poderia ser pior. Você pode ter certeza que hoje eles estão chorando. E agora nós vamos sim crescer ainda mais. Nós temos base agora para fazer os nossos senadores em 2026, para fazer o nosso presidente em 2026. Então não se deixe enganar pela imprensa, tá? Quem saiu vitorioso, sinceramente, quem saiu vitorioso para mim é isso aqui, ó. O número de votos que o PL teve. 15 milhões e 700 mil votos. 1 milhão e 200 mil a mais que o PSD. Fico por aqui, um grande abraço. Vamos resgatar o nosso país.